Conteúdo de história, página 12. O comércio no passado brasileiro, tá? Então, a primeira parte ali, ele está dizendo sobre a troca entre portugueses e indígenas. Quando os portugueses eles chegaram aqui ao Brasil, eles queriam, na verdade, eles estavam procurando as Índias, certo? Para ir buscar as especiarias. Como eles encontraram o Brasil e acharam que aqui eram as Índias, por isso que eles chamaram de índios, né? Isso nós vimos já no primeiro bimestre. Depois que os portugueses chegaram aqui, então, eles ficaram meio frustrados porque eles não encontraram ouro, prata, certo? Mas eles encontraram aqui uma árvore que eles não tinham lá em Portugal, por exemplo, que é o pau-brasil, né? Então, eles utilizavam os indígenas para retirar esse pau-brasil para eles, e em troca disso, eles trocavam com os indígenas objetos que os indígenas não conheciam, como, por exemplo, pente, espelho. E é claro que eles utilizavam de violência para os indígenas fazerem esse trabalho para eles, né? Não era nada muito amigável. Eles batiam, prendiam, matavam, torturavam os indígenas para fazer esse trabalho para eles. Em troca, eles davam presentinhos que os indígenas não conheciam. Depois vocês farão a leitura ali dos escravos de ganho, tá? Ali nós temos uma obra de arte, ali na página 12, desse Rugendas, que é venda em Recife. Ou seja, ele está mostrando uma imagem de um armazém antigo que tinha, que hoje em dia temos lojas de vários tipos, não tem mais tanto armazém, né? Então, alguns escravos, eles ganhavam a alforria que fala, que é quando eles não eram mais escravos, no caso, eles poderiam trabalhar. Só que os donos dele, mesmo que eles eram alforriados, eles tinham que trabalhar e dar um pouco de dinheiro para o seu dono, tá? O nome desses escravos que eles precisavam trabalhar e pagar um pouco do que eles recebiam para o seu dono eram os escravos de ganho. Ou seja, eles podiam trabalhar fora da fazenda, mas eles deveriam pagar para os seus donos por essa vantagem, né, digamos assim, de poder trabalhar fora da fazenda. Na página 13 tem um texto sobre tropeiros. Os tropeiros, o que eles eram? Eles eram viajantes, eles carregavam os burricos deles ali, os cavalos, as mulas, e saíam vendendo tecido, sapato, alimentos de vilarejo em vilarejo. E muitos vilarejos se formaram a partir desses tropeiros aí. Eles paravam para descansar e dormir, e ali foi se formando cidadezinhas, ó. Tem ali o nome das cidades que se formaram, ó, Lapa, aqui no Paraná, Taubaté em São Paulo, são exemplos, tá? Depois fala um textinho sobre mascates e caixeiros viajantes. Nessa época dos engenhos coloniais, existiam muitos mascates e caixeiros viajantes que trabalhavam no Brasil. Esses trabalhadores, eles não levavam nenhum produto na viagem deles, os caixeiros viajantes, né? Eles levavam numa lista com o nome do que eles poderiam vender. As pessoas escolhiam o que elas queriam e faziam encomendas. Depois, eles passavam entregando, né? Os caixeiros viajantes, muitas vezes, eles levavam, sim, em malas, botão, elástico, agulha, linha, esse tipo de coisa menor para poder ser vendida para as pessoas, né? E ali no texto até fala ali, atualmente existem comerciantes que têm trabalhos parecidos com os mascates, que são os ambulantes, né? Os ambulantes, vocês já viram no centro que tem pessoas que armam uma banquinha, colocam um monte de produto, normalmente do Paraguai, né? Esses produtos, e fica vendendo ali. Então, era isso que os mascates faziam. Os mascates faziam esse trabalho e os caixeiros viajantes passavam nas casas das pessoas de cidade em cidade, oferecendo os produtos que eles tinham para vender.